Boa noite, pessoal. Não sei se a minha imagem está travada ainda para vocês. Agora sim, temos um pessoal entrando, acho que destravou aí. Bem-vinda, Tati, Suzy, Felipe, Joyce, bem-vindo. Bem-vindos todos vocês. Vamos dar início já a mais uma live da Semana da Voz, dando continuidade aí a essa semana maravilhosa que nós tivemos, com vários assuntos sobre voz, e hoje assuntos bem diferentes do que nós já tratamos anteriormente, com dois convidados super especiais. Oi, Lucicleide, B, bem-vinda, B. Beijinho, Suzy, para você também. Dois convidados super especiais. Hoje a gente vai falar um pouquinho do projeto para vocês, que vem aí em breve, em parceria, se Deus quiser. Estamos aguardando a parceria do NASP, da Escola de Artes do NASP, né, Tati? Se Deus quiser, vai dar certo a nossa parceria lá. E a gente tem muito material para passar para vocês. A gente vai estar introduzindo alguns cursos bem legais. E esses convidados são o Ricardo Morra e o Eli Teixeira. São dois queridos. O Ricardo Morra, atualmente em Campinas, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho para vocês. Eli Teixeira aqui de Sumaré, pertinho da gente, né? E eu vou estar convidando aqui eles para estar participando da nossa live. Eli já entrou aí. Se quiser pedir autorização, o Eli vai entrar primeiro. E o tema do Eli é muito interessante para quem trabalha com coral. Para quem trabalha com coral. Ou com grupo vocal de igreja. Ele trabalha com harmonização de vozes, né? Ele é especialista nisso, em trabalhar com grupos de igreja, e ele vai estar falando um pouquinho sobre essa questão de harmonização de vozes para a gente nessa noite. Eu vou autorizar aqui a entrada do Eli. Ricardo, daqui a pouco, o Ricardo vai falar sobre outro assunto completamente diferente do Eli, que é uma questão de trabalho técnico muscular aí, uma técnica que a gente utiliza. E olá, Eli, boa noite, bem-vindo. Buenas noites. E aí, cara, beleza? Beleza, meu querido. O Eli também é um tudo jóia, graças a Deus. O Eli também é um querido colega de curso, fez o curso do Ariel comigo, de formação em canto contemporâneo, né, Eli? Sim, sim. A gente se conheceu, né, Eli? Eu trouxe o Ariel para Campinas, né, e aí você me procurou. Eu estava coordenando o curso do Ariel em Campinas, e aí você me procurou para começar o curso aqui. Depois a gente acabou indo para São Paulo, continuar o curso lá, né? Na verdade, eu conheci você foi quando você trouxe ele para dar um workshop na Unasp, lembra? Ah, você veio, verdade, você veio. Foi um domingo, um domingo de manhã, um domingo pela manhã, né? Um baita de um workshop. Tava você, a Cissa lá, e eu falei, nossa, que interessante. Aí, a partir dali, eu comecei a seguir os seus trabalhos, eu falei, nossa, que da hora. Aí deu certo que você trouxe o Ariel para dar o curso, aí foi onde eu me interessei, aí criamos um laço de amizade e estamos aí até hoje. Que legal, né? E esse laço só está crescendo, né, Eli, com os nossos novos projetos aí, né, de voz. Só alegria. Novidades, vem novidades aí. Yes, com certeza. Eli, conta pra gente, o seu nome artístico, eu vejo aí, tanto no Instagram, tal, aparece como Eli Teixeira. É esse mesmo o seu nome? Não. Tem coisinhas a mais? Na realidade, meu nome é Eli Anderson Teixeira. Aí acontece, todo mundo que me conhece, assim, o pessoal fala, um nome muito grande, vou começar a chamar você de Eli, nada de chamar do Anderson, Eli Anderson, é só Eli.
Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou colocar Eli Teixeira, que no caso meu nome é Eli Anderson Teixeira. Aí eu tirei o Anderson fora e deixei Eli Teixeira. Aí fica mais acessível, né? Fica mais fácil. Eli Pegou, Anderson né? Teixeira. É um palavrão, Eli Teixeira é mais curto. Entendeu? Que legal, que legal. Ô, Eli, atualmente eu sei que você está aqui pertinho da gente em Sumaré, Sim, né? Você mora aqui em Sumaré. isso. E você sempre morou ali, nasceu ali ou veio parar aqui? Como é que é? Sim, ô Carla, meus pais, antes de eu morava com os meus pais eram igual cigano. Deixa eu só arrumar o celular aqui. Mudava igual não parava, cada mês era numa cidade. Então eu já morei num monte de lugar. Mas tudo aqui, Nova Odessa, Hortolândia, Pertinho. Sumaré. Depois voltava para Nova Odessa, Hortolândia, Sumaré. Então eu fiz um tour por aqui na região. Então você é daqui da região mesmo, né? Isso, eu nasci em Cosmópolis, que é uma cidade aqui próximo, Também pertinho, né? pertinho. Que legal. E Eli, conta pra gente um pouquinho rapidamente como é que foi o seu interesse por voz, quando você começou a se interessar por voz, a trabalhar com voz, como que foi a sua história? Então, Carla, resumindo, porque a história é bem grande, Bem mas grande. meus pais são pastores, entendeu? Então eu cresci num lar, a minha famosa antropologia vocal, né? A minha infância foi praticamente dentro da igreja, né? Praticamente cresci Uhum. dentro da igreja. Então, desde pequeno, eu venho assim, eu não tenho vergonha de falar isso porque isso serviu de aprendizado para mim. Eu sou da época que eu apanhava para estudar música. Eu lembro que quando eu cantava com as minhas irmãs que eu errava, vixe, o couro comia, chegava em casa. Então, eu cresci, tipo, num lar, minha mãe canta, meu pai canta, minhas irmãs cantam, não são virtuosíssimos, mas Legal. cantam. E foi aí que eu Sim. comecei a pegar um gosto para música. Desde pequeno eu sempre tive vontade de ver de música. Porém, hoje, na minha infância, eu tô com 33 anos, fazer 33 anos, há uns 10 anos atrás, quando você falava de ver de música, o pessoal ria da sua cara, né? Nossa, você é louco. Tá. Mas eu sempre tive essa sede, porque eu cresci num lar musical, vamos assim pensar, e cresci no meio de coral, de grupos cantando, então isso começou a despertar em mim um interesse por voz, entendeu? E foi aí, Uhum. resumidamente, entendeu? Que legal, Eli. E como é que foi a sua formação para isso? Você, você já começou a estudar desde pequeno ou foi assim, atualmente que você resolveu correr atrás realmente de estudar, de aprender um pouco mais? Como que foi? Sim, Carla, é engraçado, porque eu comecei meu primeiro estudo foi violão. Eu estudei violão com 11 anos de idade. Então eu venho de uma época que não tinha internet, não tinha celular. Então hoje é muito quem faz aula de canto tem uma vamos assim, é muito acessível, entendeu? Então eu via meu Sim. professor uma vez por mês, uma vez por semana. Então eu não tinha muito assim, não tinha recursos. Então eu comecei a fazer aula de violão com 11 anos e estudei um bom tempo violão e com 13 anos eu comecei a fazer aula de canto com o professor Walter. Ele tá no nosso grupo. Walter se ele estiver assistindo, ele vai assistir, um abraço. Walter. Ai, como que é o nome dele? Mano, era de São Paulo, sei lá, esqueci o nome dele. Então ele vinha na época, com meus 13 anos, eu era aqui de Sumaré, ele vinha de São Paulo, dar aula pro coral da igreja. E porém, ele tinha um tempo, ele vinha um pouco mais cedo, e a gente Uhum. fazia aula em grupo. E eu Uhum. tinha paciência de ficar. Isso me irritava. Aí ele falou assim pra mim: cara, você tem que estudar canto popular, você é um cara muito habilidoso, você tem futuro. Só que naquela época não tinha, só tinha professor de canto erudito. Querendo ou não, a gente deve muito ao erudito. Eu amo muito o Sim, erudito. com É aquele certeza. não tem para ninguém. Então, aí eu procurei na época um professor de canto popular, aí Uhum. não nem sabia sobre isso. Aí eu comecei a estudar com esse professor. Foi na época aí que surgiu, depois surgiu o Kirk Flank. Eu vim pegar gosto mesmo. A minha escola da área da harmonização vocal foi o Raiz Coral. Raiz Coral, Sérgio Sass. Quando Uhum. aquela galera surgiu no pedaço, eu falei, mano, é isso aí que eu quero. Que Que daí, no entanto, legal. eu não sabia, eu não tinha noção de nada, sabe? Só escutava o pessoal dividindo voz
E aí eu fui, resumindo, eu fui entender, procurar entender, porém, não tinha professor naquela época que explicava a harmonização vocal a fundo. Mas resumidamente foi isso, Carla. A partir dos 13 anos que eu caí de cara na área da voz, sim, e eu vim passar a entender a fisiologia da voz, porque eu costumo dizer, na minha infância, dos 13 aos 18 anos, eu entendia, dos 13 não, dos 13 aos 22 anos, eu entendia a voz num fator externo. Nada lá dentro. Depois dos 22 para frente, que eu conheci uma fonoaudióloga, Fernanda Lopes, que ela abriu a minha mente. Falou, Eli, você precisa de estudar a fisiologia da voz. Falei, tá bom. Eu nem sabia o que era. Aí foi onde eu fui entender de músculo, procurar acionar. Voz de peito, voz de cabeça. Eu ficava lá, igual um doido com a mão na cabeça. Eu não sentia nada. Aí, quando eu passei a entender o processo, o mecanismo interno, aí abriu a minha mente, entendeu? E tô até hoje mergulhando nesse mundo aí, é só alegria. Entendeu? Que legal, Eli. Então, Eli, fala pra gente um pouquinho então sobre o tema principal dessa noite. Você falou lá no seu anúncio de hoje à tarde que ia ter vários temas, né? Vamos tentar colocar um pouquinho de cada coisa que você falou aí, porque realmente é bastante informação, né? Só da parte de harmonização, eu sei que tem milhares de coisas pra gente conversar, dá uma live de mais de 2 horas de conversa, né, Eli? Mas só pra gente entender um pouquinho como que é trabalhar com harmonização vocal, o que é preciso conhecer para que a gente possa trabalhar com harmonização? Você conseguiu me ouvir ou deu uma travada aí? Travou, Carla. Carla, só corrigindo. Ricardo, abraço. O Walter Chamun, galera, esse é o cara. Walter Chamun, o meu primeiro professor de canto. Travou, Carlinha, repete de novo aí. Legal, olha lá, o Ricardo que tá te lembrando aí o nome do cara, hein? Obrigado, Ricardo. Valeu, Ricardo. O Ricardo é o próximo que vai entrar aqui em cena com a gente para estar falando. Eli, eu perguntei para você, um dos temas que você falou que ia falar aqui na nossa live de hoje seria a harmonização, que você acabou de citar, que acabou se especializando nisso, né? E aí eu perguntei para você o que é preciso para a gente saber, para a gente conhecer ou para a gente trabalhar com essa questão da harmonização vocal. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Legal. Carla, vamos lá. A todo mundo que tá entrando aí, eu vi que tem Nego Fera, o W, Luiz, só tem gente, tem uns alunos meus aqui nessa live, que da hora. Obrigado, amo vocês. Olha aí que legal. Lu Queiroz, vocal coach também, Dulce, minha aluna querida, Teté, minha ex-aluna querida que tá bem longe agora de mim, mas tá me devendo, hein, Teté? Tô esperando você voltar a fazer aula online agora. A Ellen Laire, Daiane, a Isa Belar, a Tinaira, Júlia Raquel, tem uma galera aqui, hein? Ricardo Moura colocou Super Walter, muita gente boa, excelente professor, ele também conhece, eu não conheço, infelizmente. Muito bom. Mas é isso aí. Bora lá, fala pra gente. Vamos lá. Embora hoje a gente... quando a gente fala de técnica vocal, para alguns, querendo ou não, é um tema bem polêmico. Para mim, tudo que se trata de técnica vocal. Por quê? Cada professor tem uma visão. Um pensa assim, outro pensa assim, outro pensa lá. Para mim, eu costumo dizer, o que importa no final, o cliente entender, que é o aluno, ele entender todo o contexto e conseguir desenvolver todo o trabalho. Na minha visão, a harmonização vocal, o que eu preciso para trabalhar a harmonização vocal? Para mim, na minha visão, existem 2 conceitos. Ou você vai ler partitura, que ninguém tem paciência de ficar lá, tá bom, aqui é a linha do soprano, contralto, ninguém tem paciência. Ou você vai ler partitura, conhecer partitura, entender a fundo, ou você vai conhecer intervalos, escalas. Os 2 conceitos, na minha visão, para você entender de harmonização vocal. É lógico que daqui a pouco eu vou entrar em outros fatores. Então, a partitura, ela vai trazer todo o benefício para você, porque você vai ler lá a linha do soprano, a linha da soprano, da mezzo, daí aí vai. Quando a pessoa ali, eu não curto partitura, não tem paciência para ler partitura, qual outro recurso que eu posso usar para me entender a divisão de voz? Você precisa de conhecer escala. Mas quando eu falo conhecer escala, não é você fazer dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó.
Eu costumo dizer que nós somos papagaio da escala. A gente só reproduz, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Aí eu falo, faz o sol pra mim. Aí o aluno, nossa. E agora? Dó, não, já foi. Faz o si. Porque quando nós cantamos, Carla, a gente, quando nós vamos para a escola, a gente sabe ler e escrever por conta lá do que você aprendeu, abecedário, vocabulário que seja. O abecedário do cantor, o vocabulário, assim, vamos se dizer, do cantor, uma visão superficial, é escala. Quando nós cantamos escala. É a escala que se eu tirar a letra, vai sobrar para mim o quê? Notas. Então, o cantor, a pessoa que quer entender de harmonização vocal, ele tem que conhecer escala, mas a fundo mesmo, escala maior, escala menor. Aí sim, ele vai conhecer, ele vai conseguir desenvolver. Partindo desse ponto, Eli, beleza, depois que eu desenvolvi a escala, o que eu preciso de conhecer? Legal, você conheceu a fundo a escala, aí você vai aprender a entender, trabalhar os graus, tônica, porque todo mundo fala, não, divisão de voz é só tônica, terça e quinta. Tá bom, eu acho lá, a linha principal, a linha principal tá com a tônica. Tá bom, aí eu canto lá, exemplo, parabéns pra você nessa data querida. Ah, achei a linha principal. Não é só abrir uma terça acima, tá bom, mas como que é a linha da terça? Não, é só abrir uma outra terça acima, mas como que é a linha dessa outra terça? Então, você tem que conhecer as escalas, conhecer as notas, que isso aí isso é uma visão bem superficial. Aí você vai conseguir ter um desenvolvimento vocal. Eli, e isso nos torna os cantores músicos, né? Porque você já ouviu falar, né, que nós não somos considerados músicos, o cantor não é considerado músico. Isso Sim. nos considera músicos, né? Quando a gente passa a conhecer toda a parte realmente da teoria musical, de como tudo é formado. Então, quando a gente tem o conhecimento disso, realmente nós somos músicos, nós não somos simplesmente cantores, nós somos músicos, né? Infelizmente, Carlinha, infelizmente, Carlinha, a intimidade, Carlinha. Todo mundo me chama de Carlinha, é isso mesmo. Infelizmente, Carla, quando eu comecei a estudar canto, eu não tinha recursos. Tanto é que quando eu fiz teoria musical, fui entender, ler partitura, nossa, mas eu falei, não, isso aí não é pra mim não, eu ficava boiando. Só que quando, eu costumo dizer que a gente desenvolve o canto através do, querendo ou não, do espelhamento neural, né? A gente começa a copiar o que a pessoa está fazendo. Na minha infância, quando incentivaram eu a estudar a partitura, eu não tinha paciência. Falava, não vou estudar esse negócio aí não, que isso não é pra mim. Hoje eu tô fazendo a faculdade de música e eu tô apanhando literalmente. Falar, caraca, eu tô com 33 anos. Se eu tivesse aprendido isso quando eu comecei a estudar canto com 13 anos, hoje eu seria um hard nessa área, mas infelizmente, por isso que eu incentivo até quem tá assistindo, não vai nessa onda, não, teoria musical, o músico não precisa saber disso, não, precisa, estuda teoria musical, para quando você tiver aí, mais pra frente aí, não ficar boiando, quando dá uma partitura na sua mão, você falar, que é isso? Entendeu? Até porque não faz muito sentido, né, Eli, a gente aprender isso só na prática. Claro que a percepção, né, musical, ela é fundamental para o cantor, né, mas assim, só isso, sem a base escrita, também, né, parece que uma coisa complementa a outra, né? Então a gente precisa ir em busca das duas. Então, pelo que eu estou entendendo, você também começou mais na questão perceptiva e depois é que você foi colocar isso no papel e entender como é que funciona isso, né? Sim. A galera hoje, Carla, infelizmente o pessoal, eu tenho uma procura muito grande, o pessoal procura muito, até quem tá assistindo fica ligado, tem novidade esse ano aí, ó. E eu, Carla, Ricardo Morra, vamos fazer um estrago nessa região. O pessoal me procura muito, cara, eu quero aprender harmonização vocal. Eu falo, tá bom, vamos lá, vou te ensinar harmonização vocal. Só que, aí eu vou perguntar pra pessoa, a pessoa fala assim, Eli, eu trabalho com um grupo que eu atendo hoje, que é o Sumário e Adoração. A galera fala, mano, como você trabalha essas notas, como você timbra, entorta essas notas? Eu faço isso de forma consciente. Só que hoje as pessoas que me procuram para entender de harmonização vocal, como que ele harmoniza? Ele fica escutando a voz lá do playback, a linha do soprano é essa. Contralto é essa. Não, contralto é essa linha. Tenor é essa linha. Não. Eu sou a favor da pessoa que cria os arranjos. Tudo que eu monto, se a pessoa chegar para mim, Eli, você entortou uma sétima aí, por que você montou essa sétima? Eu vou saber te explicar. Só que hoje, todo mundo que trabalha, a maioria do pessoal, não vou generalizar, que trabalha com essa área da harmonização vocal, ixi, mano. O pessoal vai tudo por copiômetro. Copio, tirei voz. Então, se você não tem uma base
teórica, se você, infelizmente, você vai ficar batendo aí toda vez, vai só ficar copiando, escutando e nunca vai ter um desenvolvimento vocal, entendeu? Uhum. A princípio é isso, cara. Se eu estiver fugindo do contexto, vai me corrigindo Não, aí. não. Então fala um pouquinho, já que você entrou nessa questão da timbragem, né? Você falou aí agora há pouco da timbragem. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente. Como que trabalha a timbragem de um grupo, de um coral ou de um back vocal, né? Na igreja. Como é que você faz esse trabalho aí de timbragem? Sim. Você pega um grupo novo, por exemplo. Deixa eu só dar um exemplo. Você pega um grupo novo onde você não conhece ninguém. E aí, cara, porque quando a gente conhece as pessoas, fica fácil, né? Sim. Pelo que eu entendo, um pouco do que eu entendo de harmonização, me parece que sempre tem uma pessoa que ela vai ser a base, assim, que as outras vão acabar entrando na voz dela, né? E aí, como é que faz para você descobrir isso, a voz de quem que vai ser a base ali para os outros timbrarem? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Cara, é um assunto bem polêmico, sabe? Mas fala assim, só por cima, dá uma... Quem quiser entender a fundo, fica ligado, nós vamos lançar um curso top aí. Mas vamos lá, cara. Primeira coisa, existe timbre e timbragem. Embora essa nomenclatura timbre já não se usa muito. A onda agora é qualidade vocal. Por quê? Timbre é um som de uma coisa. Por exemplo, passou um fusquinha lá. Como que eu sei que é um fusquinha? Por causa do timbre. É bem polêmico isso, mas vamos lá. Vamos ainda continuar falando do timbre. Timbre é quando tem uma pessoa cantando. Eu tô cantando lá uma música. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés. Isso aqui é o meu timbre. Timbragem é coletivo. Sim. Timbre é uma pessoa só cantando. Timbragem é mais de duas pessoas. Para mim timbrar, eu tenho que fazer com que os timbres fica combinativo. Exemplo, se eu canto assim, eu sou o tenor, eu tô cantando assim, eu que tô montando o arranjo. Então, se eu tô montando o arranjo, eu vou falar, vocês vão cantar porque o arranjo é meu. Quanto as mulheres, quanto contralto, quanto soprano, tem que vir no mesmo efeito, na mesma colocação de timbre. Não adianta querer eu fazer assim, porque não vai rolar, né? Não. Não adianta, exemplo, eu tô trabalhando uma música lá, vamos lá, eu tô cantando uma canção lá, eu tô cantando uma música, atirei o pau no gato, vamos lá. Atirei o pau no gato, Aí vem uma outra pessoa do meu lado e canta. Atirei o pau. Aí vem outra, canta. Atirei. Não timbra. A coisa mais difícil hoje é você timbrar um grupo. Por quê? Às vezes alguns arranjadores, o pessoal me chama bastante, fala, cara, como faz pra mim timbrar o grupo? E olha que loucura, Carla. Imagina, você tem um baiano, você tem um sergipano, e você tem um paulista cantando junto. Como você vai timbrar? Imagina que o baiano tá cantando parabéns pra você, e o sergipano vem com outro... Aí entra a onda do regionalismo, mas como que você vai fazer para timbrar essa galera? Aí entra a técnica vocal. Legal. Timbragem é a junção de várias técnicas, que entra a respiração interfere, os modos de fonação interfere. Não adianta porque você domina o belt, eu vou cantar com belt, e a menininha do lado não sabe nem o que é isso. Não vai timbrar. Então, timbre é quando tem uma pessoa cantando. Timbragem é coletivo. O que eu tenho que fazer? Agora é polêmico isso que eu vou falar. O que eu tenho que fazer para timbrar todo mundo? Quem que é o líder, o arranjador do grupo? Imagina, eu tenho um grupo, Carla e Ricardo Morra, são super habilidosos, e eu vou harmonizar os três cantando junto. Que timbre? Se timbre é uma pessoa, como que eu timbro? Como que eu faço a timbragem? É o coletivo. Qual timbre combinativo vai ser? Vou reformular a pergunta de novo. Montei um arranjo, a gente vai fazer uma apresentação desse arranjo. Eli, você falou que timbragem é quando tem várias pessoas cantando junto. Sim, várias pessoas cantando junto. Qual voz eu tenho que seguir? Como que eu sei que o timbre seu tá correto ou seu? Geralmente, vocês vão cantar o timbre de quem fez o arranjo. O arranjo é meu, eu vou colocar a timbragem que eu quero. Se eu ponho você para cantar assim, parabéns pra você, o Ricardo também vai ter que cantar assim.
Porque o desenho é meu, a timbragem. Geralmente, quem é o líder, digo assim, o líder do vocal, que faz todos os arranjos, que faz toda a timbragem, a galera vai ter que cantar a timbragem dele. Ele que vai levar. Por quê? Imagina, vamos lá, falar de alguns gêneros, não vou falar, não é gêneros, mas vamos falar. Eu tenho uma cantora pentecostal no grupo. Eu tenho uma cantora que curte worship. Eu tenho outra que curte blequeira. Eu tenho um que curte rock, usa drive. Eu tenho um que curte, tipo, Ledid, aquele som mais assim. Como que eu vou timbrar essa galera? Imagina, eu falo, não, canta todo mundo do jeito que quiser, fica horrível. Aqui vai um ponto. Você assiste muitos grupos hoje cantando, eu vou usar eles como exemplo. O Sérgio Saz é um cara que eu tiro o chapéu para ele, é uma referência. Hoje, porque o Raiz Coral estourou e, querendo ou não, a gente deve muito, quem é os arranjadores tem que bater continência pros caras, porque os caras eram muito timbrados, os caras timbravam demais. Hoje você vê muitos grupos e os caras não timbram, por quê? Porque cada um quer fazer o que quer. Um tem esse timbre aqui, outro tem drive, imagina, um tá cantando assim, poderoso, imagina lá, o soprano tá cantando, poderoso Deus. O contralto vem, contralto vem, poderoso Deus. E o tenor vem, poderoso Deus. O cara do tenor, ele sabe fazer uns drive. Aí ele vai querer colocar, poderoso Deus. Não vai timbrar. É bem polêmico, não timbra. E eu acredito também, assim, que a maioria dos grupos ou de corais e tudo mais, eles têm à frente deles um maestro. Que nem sempre é um preparador vocal ou um professor de canto. Por isso a importância do maestro estar com um preparador vocal ou com um professor de técnica vocal para que ele consiga essa timbragem, né? Eu já vi, por exemplo, muitos maestros, eles entendem um pouco, mas eles não sabem como fazer a pessoa fazer aquilo que eles querem. A palavra que a gente usa, que você usou lá no início como... você falou, não é mais timbre, qualidade vocal. Eu já coloco como a estética mesmo, vocal, né? Sim, é a estética vocal. Então, assim, eu já vi muito mais falando assim, vocês precisam colocar... A gente usou, já falei isso várias vezes nas lives essa semana, a gente já usou muito isso, que é a questão da abstração, mas a questão da abstração, sem que você consiga gerar aquilo na pessoa, não adianta pra nada. Então, assim, eu preciso que vocês coloquem o som mais aqui, mais na cabeça, tem que ser mais... Mas como? A pessoa vai ouvir isso e vai falar assim, tá, ok, maestro, mas como é que eu faço isso? Então, aí tem um preparador que vai pegar e vai fazer todo mundo fazer daquela forma, né? E com exercícios técnicos. Sim. O BO da coisa é o seguinte, você tocou no assunto importante, estética vocal. Vou reformular, corrigir uma... Não vou corrigir que está correto, mas eu vou tentar levar uma linguagem mais aprofundada numa coisa que eu falei lá atrás. O grupo que eu trabalho, imagina que eu vou trabalhar um grupo que tem 20 pessoas. E eu falei que timbre é uma pessoa cantando e timbragem é coletivo. Qual estética esse grupo vai cantar? A minha estética. Porque eu que estou na frente. Agora, desculpa isso aqui, eu vou falar que isso aqui tem gente que não acha muito legal. Não concordo, mas se você tem um carro, você daria o seu carro para sua melhor amiga dirigir se ela não tem carta? Possivelmente não. Por que você não vai dar para ela dirigir? Porque ela vai arregaçar o seu carro, vai morrer as duas. Assim mesmo é um líder, um maestro, um preparador vocal que está na frente de um grupo e não conhece. Olha que loucura, eu já vi preparadores, ou que seja, galera tipo trabalhando a voz do grupo, sendo que ele é desafinado. Eu já vi pessoas, é voz de cabeça, mas ele nem sabe o que é voz de cabeça. Isso aqui que você tem que usar um belt. Ele nem sabe o que é belt. É tão engraçado, eu falo que a galera tem que ser democrática, tem que ir pra cima. Quando o preparador vocal falar, galera, eu quero que vocês coloquem belt aqui, o que é belt? Não, o cara tem que saber. Para o grupo cantar a minha estética, isso é interessante. Tem um pessoal que tá entrando aí, a Sam, tem uma galera aí que... A Samara, uma baita de uma soprano que canta com a gente no Sumaré Adoração. Meu pastor tá assistindo a live... Tá assistindo. Bem-vindos, que bênção, bem-vindos. Tamo junto, pastor, abraço. E vou usar como exemplo, com todo respeito, o Sumaré Adoração. Eles cantam a minha estética. Os ajustes, eles cantam a minha estética.
Se você for trabalhar o Sumaré Adoração, eles vão cantar a sua estética. Isso aqui é bem polêmico. Já viu aqueles coral que tá no auge? Entra um maestro novo, o coral faz isso aqui? Por quê? É a estética do maestro. Ficou, né? Pegou aquela estética e depois para ajustar outra, né? Fica complicado. Até ele, nesse ponto, eu acho uma coisa assim interessante. Claro que quando você não conhece o grupo, não tem como você fazer isso. Aí realmente você tem que pegar a sua, que você já conhece, já sabe, e fazer o grupo cantar aquilo. Mas quando você já conhece o grupo, aí você sabe que tem uma pessoa, por exemplo, que veio da Black Music, né? Ah, pô, cara, eu acho que eu vou fazer o povo timbrar com essa pessoa aqui, vou escolher um arranjo legal, vou fazer um arranjo legal que dá para todo mundo timbrar com aquele ali. E aí você usa aquela estética daquela pessoa e faz todo mundo timbrar com ela. Eu acho que é legal essa troca também para que aquele mesmo grupo tenha várias estéticas vocais. E aí você quer cantar um estilo, o grupo está preparado. Você quer cantar outro estilo, o grupo está preparado. Claro que isso demanda muito mais tempo, porque a gente vai entrar naquela questão do crossover técnico-vocal, que leva muito mais tempo para ser bem trabalhado e tudo mais. Mas, enfim, é uma coisa muito legal quando a gente tem um tempo de trabalho com um grupo e ainda teremos pela frente. Então, quando a gente sabe que a gente tem aquele grupo na mão, nossa, aí a gente manda ver e faz um trabalho de técnica vocal sensacional e consegue aí timbrar com várias estéticas diferentes, né? E isso fica muito top, né? Sim, só que, tipo assim, o problema é que às vezes o preparador vocal ou o maestro, embora eu não vou usar maestro porque é uma outra área, falar o preparador vocal, o cara tem que conhecer gêneros musical. Um exemplo, o Gustavo Lima vem em Sumaré e fala, eu vou contratar o Eli para fazer back vocal para mim. E eu sou um cantor pentecostal. Que explode quando tá cantando. Qual o B.O. da coisa? Quando eu for cantar, fazer back para ele, eu não posso levar a estética minha para, ou no caso para apresentação. Se eu tenho uma noção do gênero, qual que é o gênero, no caso sertanejo, qual que é o ajuste que o cantor sertanejo usa? Eu vou fazer back com uma cantora erudita. Qual que é a estética? Como que eu tenho que usar isso? Como que, entendeu? Então, por isso que o preparador vocal ele tem que ter uma noção dos gêneros para ele conseguir levar isso. E ele sempre tem que dar o exemplo. Eu não posso falar assim, a Carla fala assim, eu vou fazer back vocal para um cantor de rock. Se o cantor, olha que loucura, se o preparador vocal não tem uma noção do rock, ele vai levar uma estética que não tem nada a ver. Por isso que não timbra. Por isso que hoje é difícil timbrar um grupo. Carla, pra mim, a pergunta que todo mundo faz, quanto tempo leva para timbrar um grupo? Timbragem é um casamento, é uma convivência. Você leva coisa de quase 1 ano ou mais para você conseguir timbrar. Com certeza. Sabe? E tem que ter muito ensaio. Que legal. Gente, é o seguinte, esse é um tema muito legal, é algo muito legal de ser trabalhado, e eu, o Eli e o Ricardo Morra estamos montando algo muito interessante para vocês, um curso bem completo, que vai, dos temas desse curso vai ser harmonização vocal, vai ser essa questão de timbragem, onde vocês vão estar aprendendo um pouco mais sobre isso. Em breve a gente vai estar lançando isso daí, e contamos com vocês para participar com a gente aqui, tá bom? Para saber um pouquinho mais a respeito, mais profundamente, como é esse trabalho, como trabalhar com um grupo assim. Eli, agradeço muito a sua participação nessa noite. E antes de você ir embora, deixa uma palhinha pra gente aqui da sua voz. Palhinha? Que é isso? Loucura é essa? Palhinha? Uma palhinha da sua voz, só um pouquinho assim pra gente ter um gostinho de te ouvir. Deixa eu ver aqui, Carla. Pera aí, deixa eu só pegar o violão aqui. Deixa eu ver o que eu canto. Deixa eu ver. Vou fazer a capela mesmo, que é melhor. É só uma palhinha, né? Então vamos lá. O refrão de uma canção. O refrão de uma música que eu gosto muito. Eu até já cantei ela aqui, mas vou cantar ela de novo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal,
real, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Amém. Uhul! Show de bola! Amo! Precisamos duetar um pouquinho aí um dia, hein? Vamos sim, vamos duetar. Você está devendo um café para mim e pro Ricardo, viu? É brincadeira. Tô sim, tô devendo, mas agora, né, tem que todo mundo ficar em casa, né? Tava o nosso encontro tudo marcado, esquematizado, agora vamos ter que esperar um pouquinho. Querido, me despeço de você, chamo o Ricardo Morra aqui para estar participando com um outro tema, uma outra abordagem aqui, específica de uma técnica que ele vai falar agora. Querido, um beijo, acompanha a gente aí, tá bom? A todos vocês que assistiu aí, tamo junto, a fonoaudióloga Rafa tá aí, tamo junto. Pessoal, um beijo no coração, me segue nas redes sociais. Ricardo Morra que vem, o cara manja muito, é nível hard, eu vou montar umas perguntas hard, vou mandar agora aqui. Tamo junto, galera, show. Obrigado. Falou! Falou, Eli! Ricardo, querido... Eu vou precisar que você peça autorização de novo aqui, porque a sua solicitação para mim fugiu aqui. Ah, não, tá aqui, peraí. Aí, deu, já tô te adicionando, peraí. Aparecendo aqui com a gente, então, Ricardo Morra. E o Ricardo Morra vai tratar de um assunto muito interessante, que são, um tipo de exercício, né, Ricardo? Oi, Carla, tudo bom? Tá me escutando muito bem? Tudo bem? Bem-vindo, Ricardo! Perfeito, Carla. Eu vou falar um pouquinho sobre os exercícios de trato vocal semiocluído. Que legal! Então a gente vai saber já o que são os exercícios de trato vocal semiocluído, o que é o trato vocal semiocluído, né? Mas antes disso, você vai se apresentar aqui para o pessoal para a gente te conhecer um pouquinho, rapidamente, né? Claro, claro. Ricardo Morra, esse é o seu nome artístico ou esse é o seu nome real? É um pouco dos dois, na verdade. Meu nome... Embora eu tenha sofrido muito bullying na minha infância com esse Morra, né? Mas eu resolvi colocar ele aqui porque é um nome marcante. Mas o meu nome completo é Ricardo Augusto Tavares Morra. Olha que chiquérrimo esse nome, hein? É muito grande o nome, então eu resolvi encurtar. Que legal, e ficou ótimo, muito bom. E conta pra gente, Ricardo, atualmente você está em Campinas, né? Você está trabalhando em Campinas, tem o seu estúdio aí de aulas, né? Isso. Mas você sempre morou aí? Você veio de outro lugar? Conta um pouquinho rápido pra gente de onde você veio. Eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo, e eu tô há uns 10 anos aqui, mais ou menos. A minha esposa era daqui, quando eu conheci ela, morava em São Paulo, ela morava aqui. E aí eu acabei vindo para cá, para Campinas. Que legal! Olha a Renata entrando aí, a Renata fonoaudióloga, que também esteve numa live comigo essa semana, que foi fantástica. Ontem também ela fez uma live dela, que também foi maravilhosa. Bem-vinda, Renata, obrigada pela participação sua aqui novamente. Ricardo, e conta pra gente então, como é que foi que você se interessou por voz? Quando foi que você começou a trabalhar ou cantar? Como que foi a sua vida artística, né? Ou como vocal coach? Então, na verdade, assim, eu comecei a minha carreira musical como músico, né? Como violonista, contrabaixista, toquei em banda durante muito tempo, e na época eu não cantava, né? Então eu sempre levei o meu trabalho como músico como um outro trabalho paralelo. Aí a última banda que eu participei, eu larguei o meu trabalho, trabalhava só com a banda, né? E eu não cantava, eu falei, nossa, banda pode dar briga, né? E eu queria continuar trabalhando com música. E aí eu comecei a estudar, a fazer aula de canto, e inclusive o meu primeiro professor foi um cara super especial, que se não fez live com você deve estar para fazer, que é o Liba Serra. Ah, sim, amanhã é o Liba Serra aqui na live comigo. Cara que vai ter muita coisa para contar, né? Tem muita história de canto, inclusive eu também. Quando eu comecei
a me interessar por voz e a dar aula foi quando ele lançou aquelas revistinhas que vinha com CD de técnica vocal, acho que 90 e pouco, né? Que ele lançou por isso aí. Eu conheci ele pelas fitas VHS. Ele vai falar disso amanhã, ele vai falar Eu acho disso. que tem gente que tá aí que nem sabe o que é isso, que não é desse tempo. Não, E o Liba vai ter muita história para contar pra gente. Gente, se vocês puderem, amanhã às 20 horas o Liba vai estar aqui com a gente. É um querido também. E daí, Ricardo, conta pra gente então, como que foi a sua formação desde então? Daí você se interessou por voz, foi fazer aula com o Liba, né? Que foi um cara que já começou a dar aula desde, sei lá, acho que início dos anos 90 ele já dava aula já. Acho que até um pouco antes até. Acho que até antes, né? 80, eu né? Eu não vou falar, se não entrega a idade dele, ele vai falar. É verdade, mas eu acho que eu tava nascendo, ele já tava dando. Vai ficar bravo comigo amanhã. Fala pra ele que ele deu aula pro pessoal na Santa Ceia. Conta pra gente, daí você passou pelo Liba e como é que foi? E sim, passei pelo Liba, fiz aula com outros professores, sempre aprendendo, né? Aí fiz faculdade de música, né? Já tenho uma formação em marketing também. Fiz uma pós-graduação maravilhosa no SEV, né, em São Paulo, da doutora Mara Belal, que é o FIV, né? Estou fazendo uma formação agora na Faculdade de Santa Marcelina, que está suspensa em pedagogia vocal, né? Que legal! Também tem o curso da Dini Lovetri, os 3 níveis. Esse é fantástico, né, Ricardo? Sim. Esse curso eu queria muito ter feito, não consegui fazer no início desse ano, mas esse curso muito fantástico, esse curso que você fez, eu quero um dia ter a oportunidade de fazer esse curso. Muito legal. Eu recomendo. Todos esses, tanto o FIV quanto o curso da Dini, são coisas muito ricas, né, e agregam muito, né, pra gente. O Eli colocou aqui que o Brasil inteiro estudou com o Liba. É verdade. Realmente ele foi um professor de canto bem famoso na década de 90. O final de 80 para 90, bem famoso. Ele estourou assim na década de 90, né, quando ele lançou aquele método que era com disquinho, tal, com CD, né? Ele deu uma estourada nessa época, mas legal. Também, a Jamila está colocando. Exatamente, com o Ariel. Nós participamos juntos, inclusive, do simpósio, né, que o Ariel programou lá em São Paulo, junto a profissionais maravilhosos. O Liba estava lá também. Sim. A Blussy, bastante gente assim conhecida lá nesse simpósio, nós estávamos lá juntos, né? Que legal, Ricardo, é muito bom recordar esses tempos de estudo e até hoje, né, a gente correndo, buscando atrás das coisas, mas vamos falar do nosso tema principal, então, que hoje é sobre os exercícios de trato vocal semi-ocluído. Primeiramente, eu quero te perguntar, Ricardo, o que é um trato vocal semi-ocluído? Primeiro, o que é o trato vocal semi-ocluído? Perfeito, muito bem. Bom, qualquer coisa que faça uma barreira, né, que cria uma obstrução, a gente pode considerar como um exercício de trato vocal semi-ocluído. Então, se eu fizer isso aqui, é um exercício de trato vocal semi-ocluído. Humming, é um exercício de trato vocal semi-ocluído. Então, a gente pode usar os nossos articuladores, podemos usar a nossa cavidade nasal para fazer, e a gente pode produzir o alongamento do nosso trato vocal através de tubo, né, ou canudos. E aí é muito importante dizer uma coisa, o exercício de trato vocal semi-ocluído não é sinônimo de exercício com tubo ou canudo. Esses exercícios que estão super na moda, eles fazem parte da família dos exercícios de trato vocal semi-ocluído. Mas a gente tem toda essa, até a vogal U, a gente pode considerar um exercício de trato vocal semi-ocluído também. Nós professores de canto, Ricardo, nós temos todas as condições, porque, por exemplo, eu vejo o canudo, o tubo, né, é algo que veio da fonoaudiologia. Mas nós, professores de canto, nós já trabalhávamos com exercício de trato vocal semi-ocluído antes de aparecer tubo, antes de aparecer canudo. É mais um complemento que torna interessante, né? Fala assim, ai, que diferente isso, né? Olha que legal. Eu tenho sulco, né? Que é
uma patologia congênita, eu nasci com um sulco vocal, e eu utilizei muito com a doutora, me fugiu o nome dela agora, falei dela essa semana, doutora Yara Bitante, que ela é incrível, foi ela que descobriu o sulco na minha voz, né, depois de anos para saber o que é que eu tinha, por que eu estava sempre rouca, por que quando eu tinha refluxo eu ficava sem voz, porque juntava duas patologias, né? Já tinha o sulco e aí mais o refluxo que ajudava a não fechar direito a prega vocal porque machucava, então foi ela que descobriu. E ela que me apresentou, me mostrou, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o canudo e com o tubo. Inclusive o próprio tubo, o próprio canudo, ele tem de vários materiais, né? Tem o LaxVox e tem o tubo de vidro também, né? Sim, exatamente. Fala um pouquinho, Ricardo, dessa diferença pra gente da utilização do canudo, do tubo, da diferença de um para o outro. Se você puder falar também sobre a diferença do tubo do LaxVox para o de vidro, como é que é? Tá, eu vou aproveitar que você falou isso daí, eu vou comentar algumas coisas bem interessantes em cima das coisas que você falou. Bom, primeiro, que a história, um breve resumo, né, de tudo isso daí, né? Então, como você falou, os exercícios de trato vocal semiocluído, lábio, língua, rama, isso daí são usados pelos professores de canto há muito tempo. Uhum. E na década de 60, quem começou a trabalhar com os tubos foi um linguista finlandês chamado Sofi Jarvi, e ele começou com um tubo de vidro, ele começou a fazer as pesquisas, foi ele que desenvolveu todo o material, as medidas, né? E ele começou a fazer um trabalho, ele usava com algumas crianças que tinham, por exemplo, problema de nasalidade, né? Uma voz muito anasalada, então ele já começou a partir daí. Aí, uma fonoaudióloga chamada Markita Chivo, também finlandesa, na década de 80, ela patenteou o LaxVox, ou seja, que a gente conhece, que é esse tubo aqui. Mas, na verdade, o LaxVox é uma marca. Quando a gente está falando LaxVox, a gente está falando da marca que ela patenteou. Então, o nome correto seria tubo flexível, né? Fazer exercício com tubo flexível. Eu tenho um tubo de vidro aqui também, que é o tubo finlandês. Então, basicamente, eles têm o mesmo efeito. Esse daqui você vai sentir um pouquinho mais a ressonância aqui, né, no trato vocal, e a forma de executar é um pouquinho diferente. Esse aqui é um pouquinho mais complexo para fazer, você precisa de uma Tupperware ou aqueles vasinhos de sorvete, sabe? Aquelas... esqueci, me fugiu o nome agora. Um Tupperware de sorvete, você vai colocar água e aí você usa, você faz o exercício. Tem que ser um pouco maior o recipiente, né? Isso, o recipiente, exatamente. Inclusive, Ricardo, eu sinto que o de vidro, para quem canta, a gente consegue desenvolver assim, algo a mais, porque eu tenho a impressão que o de vidro a gente consegue uma ressonância um pouquinho mais, vamos dizer assim, deixa eu ver o nome que eu vou usar para não pecar aqui. Eu vou usar um nome que o Ariel odeia, tá? Mas é assim, ele fica um pouco mais agudizado o som, né? Quando você faz ele dentro do de vidro. E eu tenho a impressão que quando você tem que... quando se trata de fechamento de prega vocal ali, com o exercício, me parece que você consegue ir para os agudos no de vidro um pouco mais fácil do que no flexível. Você já notou isso? Tem uma explicação isso ou não? Então, o que acontece? Bom, em primeiro lugar, assim, em ambos os casos, tanto os canudinhos também, que a gente vai falar depois, ambos eles são muito bons para trabalhar as notas agudas, porque eles têm uma leve... Quando você faz esse tipo de exercício, você tem uma pressão retroflexa e ambos vão fazer com que você tenha uma leve abdução ali na sua prega vocal, ou seja, você não tem atrito. Então eles são muito bons para trabalhar os agudos. Eu tenho alunos que preferem trabalhar com tubo de vidro, que sentem melhor essas sensações, né? E tem alunos que preferem trabalhar com o tubo flexível. Até onde eu conheço, eu não sei se tem nenhum tipo de pesquisa que aponta para esse ponto, né? Eu acho que depende muito, varia muito de pessoa para pessoa. O tubo de vidro você tem uma resistência maior.
Então você vai ter sensações um pouco maiores com o tubo de vidro. Parece que o fechamento ele é um pouco mais forte, né? Vira quase que um selamento com o tubo de vidro ou não? Não, na verdade não, porque tanto o tubo de vidro quanto o flexível, eles vão ter você vai ter uma leve abdução. Você não fecha a prega vocal totalmente. Por isso que esses exercícios são considerados exercícios vocais econômicos. Tanto para quem os fonoaudiólogos usam para terapia de voz, quanto para você trabalhar o condicionamento da voz. Então você não, na verdade, você não tem impacto e você não tem um fechamento mais firme com esses tipos de exercícios. Você tem o que é devido, né? Nem mais, nem menos, porque é justamente para ajustar o fechamento, né? A prega vocal, né, ela vai vibrar, né, e como você tem uma pressão de ar voltando ali, eu vou fazer um exemplo aqui da prega vocal, né, ela fica com um leve espaçamentozinho entre uma e outra, né, é muito pequeno isso daí. A gente pode falar que ela fica levemente aberta ou levemente fechada, então ela não tem impacto, né. Que legal, que legal. E fala um pouquinho assim, quais exercícios de trato vocal semi-ocluído a gente pode estar aplicando para o aluno, né? E quando que isso deve acontecer? Quando que a gente deve aplicar um exercício de trato vocal semi-ocluído, seja ele com canudo, com tubo ou com a nossa técnica mesmo, que é sem utilização de canudo ou tubo, né? Outras técnicas que a gente utiliza para trabalhar o trato vocal semi-ocluído. Fala um pouquinho, quais exercícios e quando que eu devo aplicar isso no aluno? Então, eu vou colocar dois exemplos bem distintos assim, né? Então, tanto a vibração de lábio como o tubo flexível são ótimos exercícios para aquecimento, para uma pessoa que tem uma voz um pouquinho tensa, né? Porque eles têm um efeito de massagem, né? Então eles vão ajudar muito esse tipo de aluno. No caso, eu tenho aqui, por exemplo, o tubo rígido, que é esse tipo de canudinho aqui, ele vai trabalhar mais a resistência da voz. Se você quiser fazer exercícios para aumentar a resistência da sua voz, esse tipo de tubo aqui, ele é um tubo mais indicado. Agora, que não é um canudinho normal, né, Ricardo? Não é um canudinho que a gente compra no mercado. Ele é um canudo rígido, duro, que nem aqueles canudinhos de pirulito, só que ele tem um tamanho certo, um diâmetro certo para cada tipo de pessoa, é isso, né? Isso, exatamente. Você falou uma coisa muito importante. Eu vou até colocar aqui, ó, esse é canudo de refrigerante e esse aqui é um canudinho de pirulito. Você vê, ele é menor, ele tem uns 14 centímetros, né? Quanto menor o diâmetro do canudo, maior é a resistência que você tem. Então, a gente nunca começa a trabalhar com um aluno com esse tipo de canudo. O canudo de refrigerante, quando a gente quer trabalhar com canudos, é uma opção muito bacana. Mas depende muito de pessoa para pessoa. Às vezes eu uso também, ó, um canudo de milkshake, que você tem um diâmetro maior ainda. Então, se a pessoa tem muita dificuldade, às vezes é interessante começar com esse daqui. Ô, Ricardo, e me veio uma pergunta aqui, né, agora. Por exemplo, quando a pessoa, ela está acostumada a trabalhar com muita pressão subglótica, se eu colocar o canudinho fininho para ela o canudo, né? Esse daí que você mostrou agora, não o tubo, o canudinho fininho, o canudo. Se eu colocar o canudo para ela trabalhar e ela tem uma pressão subglótica grande, qual é o efeito que vai dar? Conta pra gente. Então, é muito bom, porque qualquer um desses exercícios, na verdade, eles vão aumentar a pressão supraglótica e você vai diminuir a pressão subglótica. Exatamente. Por isso que são exercícios econômicos, né? E, Ricardo, surgiu um mitozinho assim a respeito do tubo, né, da utilização do tubo na água em relação à desafinação da voz, né? Isso é verdade? Conta pra gente assim, se é um mito, se é verdade. Lenda urbana. Não. Na verdade, assim, até como a gente está falando muito sobre esse assunto, é legal, assim, quando a pessoa for fazer,
ter a orientação de um profissional capacitado, tá? Claro. Ou um professor de canto, ou um fonoaudiólogo. O que acontece? Como o tubo flexível ele tem um efeito de massagem, então o que acontece? Você relaxa bastante a musculatura. Se você tem uma voz muito tensa, você vai perder um pouquinho o controle da sua voz. Então você pode vir a desafinar, perder um controle da sua voz por nos primeiros momentos. Então, por uma questão muscular, né? Exatamente, por uma questão muscular. Então, se você, Carla, você é uma cantora, e você tem, só que você não tem tensão na voz, que eu conheço você. Mas digamos que um cantor venha me procurar e ele tem um trabalho, tem um show para fazer daqui a uma semana, né? E ele tem esse perfil de voz, eu não vou trabalhar esse tipo de exercício com ele, eu vou trabalhar isso depois, porque pode vir a trazer algum problema para ele. Uma instabilidade vocal, isso, né? Exatamente, uma instabilidade vocal. Então, na verdade, ele não desafina. O que acontece é isso. Em vozes muito tensas, esse efeito de massagem, ele acaba relaxando bastante a voz e a pessoa perde um pouquinho do controle. Entendi. Nossa, Ricardo, esse assunto é muito interessante, tem muito pano para manga, né? Inclusive, eu gostaria de estar propondo para você. A gente está montando um curso, né, gente? Como a gente disse, juntos, verdade, eu, Ricardo Morra e o Eli. Eu quero propor para você que você possa inserir aí nesse seu curso, para depois o pessoal que está aqui com certeza vai querer fazer o curso com a gente, que é a questão de estar aplicando esses exercícios sem a utilização do tubo ou do canudo. Porque às vezes a pessoa não tem acesso a isso, né? Não tem acesso ao tubo. Primeiro porque esses tubos, eles são comprados numa grande quantidade. É difícil você achar alguém que venda um por um. Acho que deve ter hoje atualmente no Mercado Livre, mas tem uma quantidade aí que você tem que comprar, né? Ou é o professor que vai trabalhar, mas às vezes o professor não trabalha com isso. Eu mesmo trabalho exercício de trato vocal semi-ocluído há anos, mas nunca utilizei tubo, nunca utilizei canudo, né? Mesmo quando os fonoaudiólogos vieram com essa utilização e tal, e a gente descobriu que né, dá para aplicar. Eu nunca trabalhei com o aluno, porque eu acho que há outras formas de estar trabalhando. Então, eu acho muito legal a gente estar inserindo esse tipo de exercício e, inclusive, assim, no lugar do canudo, o que a gente pode usar para substituir o canudo? No lugar do tubo, que exercício a gente pode utilizar que vai substituir o tubo, né? Então, a gente fazer uma descoberta em relação a isso e inserir no nosso curso. Você topa? Sim, super top. Uhul! Ó, eu posso dar um spoilerzinho pro pessoal? Pode, claro. Então, por exemplo, o tubo flexível. Se você fizer a vibração de lábio, você vai ter basicamente o mesmo efeito, tá? O que acontece? E aí é interessante a gente variar. Quando a gente varia, né? Então, uma hora eu uso o tubo, hora eu faço vibração de lábio, a gente aprende melhor, né? O nosso cérebro consegue trabalhar melhor essas questões e você também fica, o seu aprendizado fica mais dinâmico, né? Até porque, Ricardo, o mecanismo está vindo todo da gente, não está vindo de algo externo, mas a gente está aprendendo a fazer aquele mesmo movimento com a gente, com o nosso corpo, né? Então, isso que eu acho interessante, porque a percepção, a propriocepção para o cantor é muito importante. Então, quando eu utilizo um tubo, que é algo que está externo, muitas vezes, a hora que eu tiro o tubo, eu falo, mas como é que eu faço para fazer essa mesma coisa se eu estou sem o tubo? Né? Então, eu acho isso muito interessante e eu acho que é uma coisa que a gente tem que inserir aí no nosso curso para dar um up no nosso curso. E eu conto com vocês que estão aí assistindo. O Ricardo Morra vai estar com a gente. O tema do curso que ele vai estar dando é exercício de trato vocal semi-ocluído. Vocês vão descobrir muito mais coisas que tem aí para trabalhar com esse tipo de exercício. E, Ricardo, eu quero te agradecer desde já por ter aceitado o convite para vir falar um pouquinho aqui do tema, né, que a gente vai estar expondo aí mais para frente. O meu tema vai ser os sistemas de pressurização, o controle dos sistemas de pressurização, e mais para frente eu vou fazer uma live sobre isso, para estar dando uma introdução aí para vocês saberem um pouquinho mais o que é que faz parte dos sistemas de pressurização e como eu posso controlar tudo ao mesmo tempo, tá bom? É difícil, mas é possível. Eu vou estar falando um pouquinho mais para frente sobre isso. Ricardo, eu acho que tem muita gente querendo te ouvir um pouquinho aí. Dá para você dar uma palhinha da voz pra gente?
Tá bom, eu vou fazer um trechinho de uma música aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu só abrir a minha colinha aqui. Peraí. Ó, deixa eu só aproveitar para passar um recadinho aqui também, cara. Acho que tem muita pergunta que não deu tempo de responder. Depois você pode me encaminhar, tá? Claro, com certeza. E aqui as lives também, a live vai ficar 24 horas no ar, tá bom? Deixa eu só colocar uma pausa aqui. Nós estamos completando nesse momento quase 1 hora de live e o Instagram só permite 1 hora. E nós queremos te ouvir cantar. A gente vai cair em 5 segundos e eu vou retornar. Retornem todos para a gente escutar o Ricardo um pouquinho.